Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso foi a campo ontem à noite e infelizmente perdeu para o Palmeiras por 3-1 no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Falo sobre o jogo neste vídeo. O Botafogo, para ter alguma chance de vencer o líder, deveria ter feito uma partida perfeita. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas o Botafogo competiu e a torcida reconheceu isso ao fim do jogo. É claro que a gente pensa sempre na vitória, a gente quer um Botafogo vencedor. Temos um Botafogo em construção que muito em breve voltará a disputar lá em cima. Neste Campeonato Brasileiro, o Botafogo está no meio da tabela e até por isso não tem tempo a lamentar. Tem que olhar o jogo da quinta-feira contra o Avaí como uma decisão, fora de casa, lá em Santa Catarina. Antes de falar a respeito do revés de ontem, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo, galera, dos 40 mil. Tá demorando um pouquinho. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o técnico Luiz Castro tinha alguns desafios, principalmente na escalação. Cuesta e Marçal estavam suspensos, não poderiam jogar contra o Alviverde. O Botafogo foi a campo com Gatito Fernandes no gol, Rafael na direita, aliás, Saravia na lateral direita, que o Rafael entrou depois e entrou bem, ao meu ver, mas Saravia na lateral direita, na zaga Adrielson e Canu, e na lateral esquerda o Hugo. No meio-campo, Tietê, Gabriel Pires e Eduardo. Na ponta direita, o Júnior Santos, como centroavante, o Tiquinho Soares, e na ponta esquerda, o Jefinho. O Palmeiras começou melhor no jogo, o Botafogo demorou a entrar na partida. O que era, galera, natural. Estamos falando do atual bicampeão da Libertadores, do líder do Campeonato Brasileiro de 2022, por muito. Um time que dificilmente perde. Joga bem em casa, joga bem fora de casa, e o Botafogo começou, até com os desfalques, jogando menos que o Palmeiras. Só que aos pouquinhos, até o Luiz Castro falou isso na coletiva, o Botafogo foi entrando na partida. Os jogadores começaram a encontrar algumas soluções. E o Palmeiras não incomodava tanto assim, não entrava na nossa área. O Hugo não foi tão bem na lateral esquerda. O Canu, no início, teve um problema, tomou um cartão amarelo porque não conseguiu fazer a cobertura da melhor maneira. E aí fez uma falta perigosíssima. Mas no jogo aéreo, por exemplo, não tivemos aqueles sustos. E o Gabriel Pires não fazia boa partida. Assim como o Eduardo, que estava suspenso contra o Goiás, voltou contra o Palmeiras. O Botafogo, então, por conta das individualidades, demorou um pouco a entrar no jogo, mas entrou. O Saravia fazia um jogo bem interessante pelo lado direito. E daqui a pouco eu vou fazer um meia-culpa aqui no canal, aqui no vídeo, mas antes eu também digo para vocês, quem assistiu o vídeo pré-jogo de ontem e quem assistiu a live pré-jogo, viu que eu falei que o Palmeiras dá brechas pelo lado esquerdo da defesa deles e que o Botafogo teria que aproveitar, com qualquer ponta que por ali estivesse e com o lateral escalado, os espaços que por ali surgem. O Saravia conseguiu pegar a bola no meio-campo ofensivo, fazer uma boa jogada, uma tabela rápida com o Eduardo, que estava bem aberto, pertinho da linha lateral, pelo nosso lado direito ofensivo. O Saravia conduziu, mas cortou para dentro, deixou o Zé Rafael na saudade e tocou para o Tiquinho, que estava posicionado, onde eu falei também no vídeo pré-jogo e na live pré-jogo, que o Palmeiras dá um espaço por baixar muito as linhas e que o Botafogo poderia, por ali, buscar as finalizações. Tiquinho nem dominou, tem muita qualidade nosso centroavante e tirou o excelente goleiro Everton, de seleção brasileira, para nada. Chapou com a perna direita de primeira, no lado esquerdo do goleiro Everton, que não pegou. Um belíssimo gol do Botafogo, 1-0. E ali o jogo estava equilibrado. O que aconteceu?
o Botafogo fez o gol, o Palmeiras veio para cima. E, gente, era só o Botafogo se segurar mais um pouquinho, terminar o primeiro tempo, embora ainda faltasse bastante tempo, vencendo por 1-0 ou, no máximo, empatando o jogo, até pelo volume que o Palmeiras imprime. Só que o Gabriel Pires começou a entrar, com todo respeito, em parafuso durante o jogo. E aqui vem o meu meia-culpa. Muita gente falando nas lives, Gabriel Pires pode mudar aquela dinâmica, eu iria com outro jogador. E eu falando, não, gente, contra o Goiás, o Gabriel Pires, embora não tenha ido bem tecnicamente, conseguiu fazer uma pressão no campo ofensivo, até junto com o Piazon, que também não foi tão bem assim tecnicamente, o Botafogo conseguiu vencer. Claro que fiz a análise também dizendo que o time do Palmeiras é um time bem mais forte que o Goiás, isso na live de ontem, mas que o meio-campo poderia sim ser Tietê, Eduardo e Gabriel Pires. Como eu disse, o Eduardo não esteve bem, só que o Gabriel Pires entrou em parafuso e eu não consegui entender. O Tietê, mais uma vez, fez um bom jogo. E do nada, com todo mundo marcado dentro da área, o Gabriel Pires botou a mão na bola. Inacreditável, eu não consegui compreender. Pênalti claríssimo, galera. A gente reclama muito da arbitragem, porque historicamente o Botafogo realmente é prejudicado, sim. E o árbitro que apitou ontem também está longe de ser um dos favoritos da torcida do Botafogo. Mas o Gabriel Pires simplesmente botou a mão na bola. Pênalti para o Palmeiras, gol do Gustavo Scarpa, que tem muita qualidade. E o que estava acontecendo? O Botafogo estava tendo dificuldades para marcar o Palmeiras pelo nosso lado esquerdo. Eu falei também que eles atacam muito pela direita. O Jefinho não estava bem na parte tática, na marcação. Assim como não estava também contra o Flamengo. Ele fica muito ali no meio do caminho, sem saber como executar essa marcação, mesmo quando o Botafogo está na linha mais baixa. Não estou falando de recomposição quando o Botafogo perde a bola lá na frente. Estou falando quando o time está postado. E o Hugo também parecia inseguro na partida. O Botafogo estava tendo problemas por aquele lado. Só que, quando o Botafogo estava ainda tentando entender o empate do Palmeiras e descendo um pouquinho mais a linha, o time ficou no meio do caminho e, de repente, um lançamento que não foi para o lado direito do ataque do Palmeiras, para pegar a nossa defesa pelo lado esquerdo desprevenida. Um lançamento que pegou o lado esquerdo do ataque do Palmeiras e pegou a nossa defesa pelo lado direito desprevenida. O Saravia foi para o 1 contra 1. Lá no estádio eu tive a sensação de que ele só poderia dar aqueles botes porque o jogador do Palmeiras entrava livre na área, mas não. O primeiro bote que ele deu no Piquerez é inacreditável também, parece criança marcando. O Marcinho marcava assim aqui no Botafogo. Qualquer um que ameaçasse a fazer alguma coisa já driblava o Marcinho. Lembrou muito o Saravia, que, como eu disse, estava fazendo uma partida interessante até ali. E depois ele foi driblado de novo, houve o cruzamento por baixo, Hugo, Canu, o pessoal não observou a entrada do jogador do Palmeiras que fez o segundo gol. O Mike aproveitou, vindo do outro lado, então uma jogada de um lateral pelo lado esquerdo, com o Mike que estava na ponta direita. O Abel Ferreira barrou o Tabata, gente. Eu falei aqui, muitas vezes eles trocam de posição. O Tabata joga por dentro, Scarpa por fora, Dudu na esquerda e o Rony na frente movimentando. Ou o Tabata vai para a ponta e o Scarpa vai para dentro. Ontem o Abel entrou com o Mike, que é um lateral direito, na ponta, para forçar o lado do campo. E ele entrou na área e fez o segundo gol do Palmeiras. Fim do primeiro tempo. Gabriel Pires muito mal e tendo feito aquele pênalti. Eu não teria voltado com Gabriel Pires no segundo tempo. Fabi, você não defendeu a entrada dele como titular? Sim, e não teria problema nenhum em reconhecer que não deu certo. Viria com algum outro jogador, talvez o Sauer por dentro. Só que aqui também é importante a gente não ser engenheiro de obra pronta. O Del Piage foi bem contra o Goiás, meteu um golaço. Viram como ele entrou ontem? Não tão bem assim, longe de ter entrado bem. Será que o Del Piage, no lugar do Gabriel Pires, teria feito tão diferente assim? Não sabemos, ele entrou depois. Eu teria entrado com o Sauer por dentro. O Luiz Castro, quando colocou o Sauer, colocou na ponta direita. Enquanto o Luiz Castro preparava a substituição, ou melhor, as substituições, com o Sauer para entrar pelo lado direito e o Vitor Sá, inicialmente por dentro, mantendo o Jefinho, e eu, por conta da recomposição e da marcação, eu teria já tirado, também tiraria o Jefinho, colocaria o Sá na esquerda
E eu gosto muito do Jefinho, mas não foi bem ontem, porque vai oscilar, é jovem, eu falo sempre isso aqui. Enquanto o Luiz Castro preparava as entradas do Sá e do Sauer, o Gabriel Pires tentou girar numa zona perigosíssima, e quem já jogou de volante sabe como você tem que estar atento com a bola por ali, e contra o Palmeiras, que é letal. Perdeu a bola, o Palmeiras formou um ataque rápido, o Dudu chegou tirando o nosso goleiro Gatito, não teve jeito. 3-1 para o Palmeiras. Aí entrou o Sauer pela direita, bem mais uma vez no jogo, e o Vitor Sá começou por dentro, saindo Gabriel Pires, muito mal e vaiado, e também o Júnior Santos pela direita. Só que o Júnior Santos, ao meu ver, estava melhor no jogo que o Jefinho. O Júnior Santos, vocês vão lembrar, lá pelo lado direito, fez uma jogadaça no primeiro tempo ainda, que poderia ter desempatado a partida. Teve alguns erros técnicos, principalmente de passe, mas ele, ao meu ver, foi melhor que o Jefinho, que como jogador de futebol, ao meu ver, também tem tudo para ser muito melhor que o Júnior Santos. Mas estamos falando de um recorte, de uma partida dificílima contra o Palmeiras. As substituições não surtiram efeito naquele momento. Só que o Palmeiras teve o Zé Rafael expulso. E a gente fala que o Botafogo não conseguiu pressionar, perdendo por 3-1 e tendo um jogador a mais. Vamos para o contexto. Primeiro ponto. Quando um jogador do adversário é expulso na condição do Zé Rafael ontem, é muito mérito do Botafogo, porque o Eduardo puxava um contra-ataque interessante. O Zé Rafael, que já tinha amarelo, foi obrigado a parar a jogada, porque o Botafogo levaria perigo à defesa adversária. E depois, o Palmeiras povoou bem demais. O time do Abel marca muito bem. Então povoou bem demais a zona defensiva. E o Botafogo ainda não é um time pronto. O Botafogo hoje é o 10º lugar no Campeonato Brasileiro. A gente objetiva títulos ali na frente. Só que nós estamos em construção e pegamos um time pronto, com uma estrutura pronta, uma comissão técnica pronta. E quando eu digo pronta nesse sentido, é já completamente adaptada ao cenário do futebol brasileiro e sul-americano. E o Botafogo, por conta disso, ainda está com dificuldades. O Palmeiras baixou bem as linhas e só tentava sair com as bolas rápidas quando recuperava a pelota. E o Abel não tem vergonha de fazer isso, de recuar quando necessário. Ele começou a montar o Palmeiras vencedor de hoje assim. Ele foi vencedor em muitos momentos assim. O Saravia sentiu, o Rafael entrou, e entrou bem. Ele sofreu falta, ele deixou o defensor perdido no drible, ele foi ao fundo para cruzar, ele encontrou jogador na área após cruzamento e recompôs muito bem também. Tanto que o Luiz Castro tirou o Canu e terminou o jogo com um zagueiro, Adrielson, centralizado. E o Botafogo termina o jogo então com o Rafael na direita, Adrielson centralizado e Hugo na esquerda, o Del Piage à frente deles, Jefinho foi para o meio-campo também, à frente do Del Piage, e uma linha de 5 à frente do Jefinho. Da direita para a esquerda, Gustavo Sauer, Matheus Nascimento, Tiquinho Soares, Eduardo e Vitor Sá. Botafogo tentando empurrar o Palmeiras. Não deu resultado efetivo, mas eu gostei da coragem. Eu estou jogando contra o líder do campeonato, estou perdendo em casa por 3-1, mas eu vou tentar e vou tirar um zagueiro. Olha, eu fiquei satisfeito com essa troca do Luiz Castro. A gente pode debater se as outras trocas não foram boas. Por exemplo, o Tietê vinha bem na partida. Poderia trabalhar essa circulação de bola por trás dos meias ou do meia e dos atacantes. O Tietê é um bom jogador, mas também vem jogando todas. E quinta-feira tem jogo importantíssimo contra o Avaí. E o Botafogo precisava de volume ofensivo. Então a gente pode discordar aqui durante a semana, encontrar um ponto ou outro com relação às mexidas do Luiz Castro, mas a ofensividade e a coragem, ao meu ver, devem ser elogiadas. Faltou criatividade, faltou alguma qualidade. Fim de jogo, Palmeiras 3, Botafogo 1. Galera, seguinte, o Lucas Fernandes faz falta, eu realmente não achei que fosse fazer tanta falta assim. O Marçal e o Cuesta nós já sabíamos, fariam falta. E a construção também é do elenco. Neste momento, nós temos
bons titulares, alguns bons reservas, mas ainda não temos 2, 3 peças para cada posição. Para algumas posições, temos peças interessantes, mas não para todas. Na próxima janela, que o Botafogo melhore nesse sentido e que na outra melhore mais, até encontrar um elenco muito forte. É isso, galera. Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Deixe o seu comentário aí, meu querido, minha querida, com respeito e educação. Saudações alvinegras. Hoje, meio-dia, estou no Pop Bola aqui no YouTube e às 18 horas tem Domanda Podcast. Aquele abraço, valeu, fui!